dos vereadores, ele é fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. Legislatura, gente, é o período de 4 anos. Então, independe se os vereadores resolveram aumentar o seu subsídio no primeiro ano da legislatura, do mandato deles, do segundo ano da legislatura, no terceiro ano da legislatura ou no quarto ano da legislatura. Porque o inciso 6 está dizendo, esta lei que aumenta o subsídio só pode produzir efeitos na próxima legislatura, que é o próximo mandato dos próximos vereadores. Então, na verdade, uma medida moralizadora, para que eles não possam aumentar a sua própria remuneração. Só que, o que é que a questão diz? Tá? Volta para a questão. Este aumento do subsídio, ele só pode valer no ano seguinte, ao da publicação do ato. Não é ano seguinte, gente. Não importa em qual dos anos aqui, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Este aumento só vai valer na próxima legislatura. Então o requisito não é no próximo ano, é na próxima legislatura. Entendida esta como o período de 4 anos do mandato do vereador. Tá certo? Falsa letra alternativa A. Vamos para a alternativa B. A eleição do prefeito e do vice-prefeito de um município só terá segundo turno se simultaneamente nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos válidos e o município tiver mais de 200 mil habitantes. Gente, essa questão ela é muito perversa. Bote aí no artigo 29, inciso 2. Ela é, para vocês terem uma... E olhe que é da ESAF. Fundação Carlos Chagas costuma fazer mais esse tipo de perversidade com vocês. Mas essa perversidade foi feita pela ESAF. Fala sobre, o artigo 29 fala sobre algumas normas da organização dos municípios. E diz assim, a eleição do prefeito e do vice-prefeito, ela será realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que vão suceder aquele prefeito. Aplicadas as regras do artigo 77, que é a possibilidade de segundo turno, em municípios com mais de 200 mil eleitores, grifa eleitores, só pode ter segundo turno, gente, em municípios com mais de 200 mil eleitores. Bota aí na questão. A questão está dizendo, vai ter a possibilidade de segundo turno em municípios com mais de 200 mil habitantes. Falso. Por uma única palavrinha, habitantes. Olha que miséria. Léo, eu estudei esse negócio, eu me lembro que era 200 mil alguma coisa. Não basta alguma coisa. Tem que saber até o final. E aí, só vai ter segundo turno, gente, em municípios com mais de 200 mil eleitores e não habitantes. Eleitor não é habitante, tá certo? No sentido de que nem todo habitante é eleitor, gente. Então, pegadinha perversa. Para vocês terem a noção do quanto vocês terão que ter a letra da Constituição. Por isso que eu digo, gente, em vez de sentar lá no trono real, em vez de botar tititi comigo, convosco, contigo e não sei mais o que, você bota a nossa querida Constituição de 88. E aí você se inspira num momento em que você está em harmonia, em ligação com o cosmo, e aí você faz então toda a leitura da Constituição, fazendo... Gente, foi o que eu falei, tá? Se não falei aqui, no site da Câmara dos Deputados, tem uma Constituição em áudio. Você pode, no trecho do ônibus de sua casa para o metrô, de sua casa para o trabalho e voltando para casa, já bota um fonezinho e fica ouvindo a Constituição. Para direito constitucional, isso vai ser maravilhoso. No site da Câmara dos Deputados, tá certo? No intervalo eu peço para colocar, já que eu acho que aqui eu ainda não falei. Tá? Letra C. Para fins de verificação da adequação do total da despesa do Poder Legislativo Municipal, com um limite estabelecido no texto constitucional. Olha que pegadinha. Os subsídios dos vereadores devem ser incluídos no valor total da despesa,
E os gastos com os inativos excluídos. Vai, por favor, para o artigo 29A. O artigo 29A da nossa querida Constituição de 88, ela traz o máximo de gasto que o Poder Legislativo deve ter, tá certo? Bota aí, o máximo de gasto, 29A, tá certo? E ele vai a 29-A, tá certo? Sem espaço. Artigo, espaço 29-A. Pronto. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos. Então, gente, você vai ter a Constituição trazendo alguns percentuais que vão estar aí nos incisos, tá? De máximo que o Poder Legislativo Municipal pode gastar. Incluído o quê? Incluído todo o gasto do Poder Legislativo, incluindo o subsídio de vereador, mas excluindo o gasto com os inativos. Não pode ultrapassar os seguintes percentuais. E aí vem 8%, vai baixando aí, 8% para municípios com tantos mil habitantes. Desce. 7%, e aí vai, entendeu? Municípios com tantos mil habitantes. E aí você vai ter esses patamares, que pelo menos a questão não te cobrou os patamares, mas cobrou o caput do artigo 29A. Vamos voltar para a questão? E a questão diz assim, ó. O total, para fins de adequação do total da despesa do Poder Legislativo Municipal, com o limite e os limites estabelecidos no texto constitucional, 8%, 7%, 6%, a depender do número de habitantes, os gastos com os subsídios dos vereadores devem ser incluídos no total da despesa. E os gastos com inativos excluídos. Na verdade, está verdadeiro. Tá certo? Está dizendo exatamente o que está na letra do artigo 29, inciso A. O artigo 29A. 29-A. Tá certo, gente? É um limite que foi estabelecido também por emenda constitucional e que foi estabelecido para o total dos gastos com o Poder Legislativo. Veja bem, gente. Total de gastos com o Poder Legislativo. Sabe por quê? Isso significa o total que o Legislativo vai gastar, fora inativos. Suba para o 29, inciso 7, se não me engano. O artigo 29, inciso 7, pessoal, ele vai trazer o total de gastos, tá? Na verdade, o máximo que pode ser o subsídio do vereador, para vocês não confundirem. Então, o artigo 29, inciso 7, diz assim, ó. O total da despesa com a remuneração dos vereadores. Então veja bem, gente. O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Veja bem. O total da despesa com a remuneração de todos os vereadores, apenas, não pode ultrapassar um montante de 5% da receita do município. É outro requisito cumulativo associado com aquele outro. Bote no inciso 5. Bote no inciso 5 aí. Não, bote no 6 mesmo. No inciso 6. Diz assim, ó. Olha o que o inciso 6 diz. Outra regra. O subsídio dos vereadores será fixado em cada Câmara de uma legislatura para a subsequente, vai descendo. Observado os seguintes limites. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo corresponde a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 10 mil a 50 mil, até 60%, 30% do subsídio dos deputados estaduais, até chegar a 75%. Gente, vejam bem, é requisito que não acaba mais. Olha, Léo, recapitulando, nesse inciso 6 aí, você falou o teto do subsídio do vereador. No 7, já tem que o total do subsídio dos vereadores não pode ultrapassar 5% da receita do município. E o 29A
me diz que, na verdade, o total de gastos com o poder legislativo, incluindo servidores, incluindo todo o gasto, não só com o pessoal, mas com a estrutura, não pode exceder os percentuais do artigo 29A. Gente, se você não separa em sua cabeça isso aí, embaralha tudo, vira um grande liquidificador. Então atentem para esses incisos, o 29.6, 7 e o 29A, tá certo? Que vem depois de todos aqueles incisos, tá bom? Prestem muita atenção que é pegadinha para tudo quanto é lado. Vamos lá para a letra E, nós já falamos da letra E, já. Isso aí é a questão que a gente já fez. Vai descendo aí. Então, a questão 13, a gente estava na questão 13. Na letra A nós já falamos, tá? A letra B nós já falamos. A letra C é a verdadeira, tá? A letra D. Os prefeitos serão julgados em razão de ilícitos penais e cíveis pelo TJ do Estado, pelo Tribunal de Justiça do Estado. Gente, é o próprio artigo 29 que também traz a prerrogativa de função do prefeito. O prefeito municipal, se quiser, pode botar o artigo 29, inciso 10, mas ele é besta. Ele diz, o prefeito municipal será julgado no Tribunal de Justiça. É o que diz o artigo 29, inciso 10, tá? Se quiser, só anote. É o que ele diz, tá? Artigo 29, inciso 10. Gente, qualquer tipo de prerrogativa de função, nós sabemos, gente. O Brasil é o país dos privilégios. Quem não tem privilégio está, né, na vala comum dos réis mortais, aqueles que não são valorizados e que vão mofar na cadeia, se for o caso. Você vai ter, para os foros privilegiados, que existe uma razão de ser. O problema é que hoje são... a prerrogativa de foro ela é muito grande. Na verdade, ela se estende ela tem uma abrangência maior do que deveria ter e é muito criticada. Mas, enfim, pessoal, o que é que a gente tem de entendimento sobre prerrogativa de foro? Ela só se refere a aspectos penais. Somente processos penais, pessoal, é que fazem com que o prefeito seja julgado no TJ. Se ele está devendo a empregada doméstica, se ele deixa de pagar o aluguel, se ele deixa de, uma infração de trânsito, ele vai ser julgado, gente, pelo juiz de primeiro grau. Quaisquer processos civis, trabalhistas, tributários, é no juiz de primeiro grau. Apenas quando for crime penal, processo penal, é que ele é julgado no Tribunal de Justiça. E vem a jurisprudência para entender o seguinte: Tribunal de Justiça, quando for crime estadual. Quando for um crime federal, ele teria o direito de ser julgado no TRF, no Tribunal Regional Federal, que é o equivalente ao Tribunal de Justiça, mas no âmbito federal, que é o da Justiça Federal. Se for um crime da Justiça Federal, um crime federal, ele é julgado no TRF. Se for um crime eleitoral, ele é julgado no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Então, na verdade, o prefeito pode ser julgado no TRE, no TRF ou no Tribunal de Justiça, a depender se for um crime eleitoral, um crime federal ou um crime estadual. E aí o que acontece? Em todos esses casos, apenas para crime, não para ações cíveis. É errada a questão, exatamente por causa disso. Vamos para a letra E, que diz assim, ó. O município não possui competência para suplementar a legislação federal, cabendo-lhe tão somente a suplementação da legislação estadual. Falso, gente, pela letra do artigo 30, inciso 2. O artigo 30, inciso 2, gente, ele traz, tá? Na verdade, o artigo 30, incisos 1 e 2, trazem a competência legislativa do município, principalmente o inciso 1 e o inciso 2. Gente, na verdade, em relação à competência legislativa do município, em relação ao município, nós temos principalmente o artigo 30, inciso 1 e inciso 2. O que é que o inciso 1 do artigo 30 diz? Coloca ele em tela, por favor. Ele diz o seguinte:
compete aos municípios legislar sobre questões de interesse local. Assuntos de interesse local, gente, é com o município. Já que você mora, geralmente, a não ser aqui no Distrito Federal, você mora no município. Tá? O município tem que estar com seus problemas locais resolvidos. Porque o interesse regional é que compete, principalmente aos estados. O interesse nacional, à União. Mas assuntos de interesse local, entende-se que é dos municípios. E a Constituição, gente, não trouxe de maneira exaustiva o que é assunto de interesse local. Como ela fez no artigo 22, como ela fez no artigo 24, dizendo o que é que era da União, o que é que era dos estados. A Constituição deixou muito livre a competência dos municípios para dizer o que for assunto de interesse local é de competência municipal. Então, por exemplo, legislar sobre coleta de lixo. Entende-se que coleta de lixo, gente, é um assunto eminentemente municipal. Cemitério é um assunto eminentemente municipal. Legislar sobre... e aí vai, gente, até aquela questão de você ter o plano diretor. Quem é que faz o plano diretor, gente? É uma lei municipal. O plano diretor, ele vai definir quais são as áreas do município que ainda vão ter residências, quais são as áreas que vão ter comércio, para onde o município vai se expandir. Esse planejamento de desenvolvimento urbano, que é o plano diretor, uma legislação municipal. E o 2 diz o quê, gente? Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Então a questão estava errada por diz respeito a esse inciso 2. Compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Gente, o que é que na verdade diz a doutrina? O 24 traz o quê, gente? Competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Então, se cair na prova, gente, legislar sobre educação e ensino, que a gente viu que está aqui, é da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, vírgula, o que não impede uma legislação municipal suplementando essa legislação federal e estadual no que couber, verdadeiríssimo. Na verdade, o município, gente, entra nesse condomínio pela porta dos fundos, mas entra. Os municípios também poderão legislar. Gente, direito tributário está aqui, ó. Direito tributário está aqui. O problema é que o direito tributário está aqui, mas nós temos leis municipais tributárias. Vocês sabem que existem leis municipais tributárias. Por quê? Vem o município e suplementa a legislação municipal exatamente no que couber. Nós estamos com problemas técnicos? Estamos? Então, posso parar de dar aula? Vamos para o intervalo, gente? Vamos para o intervalo agora, tá? Por causa de alguns problemas técnicos. Daqui a 15 minutos a gente volta, tá bom? Um abraço no coração de vocês.